Boa tarde a todos. Como prometido, estamos aqui para a live sobre o imposto de renda. Está chegando a hora do último dia de entrega, o prazo acabando, certo? Então, agora a gente vai mudou um pouquinho, só o Rafael não está sozinho. A gente vai pedir para eles se apresentarem para a gente começar essa nossa live falando do imposto de renda e da entrega agora até o dia 30, tem um horário até o dia 30. Boa tarde a todos, né? Bem-vindos e por favor se apresentem aí. Boa tarde, José. Aqui quem está falando é o Rafael Negrão, né? Aqui do escritório Contabiliza, né? Contabiliza escritório contábil. Então já estamos aí 18 anos de estrada, né? E já um pouquinho mais de tempo já mexendo com imposto de renda, né? Então, para variar, né? Já estamos chegando aos 45 do segundo tempo. Sim. E então o prazo aí termina até o dia 30 de maio, às 23 horas, 59 minutos. E 59 Será segundos. que alguém vai nesse horário e coloca nesse horário para arriscar? Não pode, né? Olha, é arriscar demais, não é? É arriscar demais. Hoje em dia eu acho mais difícil acontecer, né? Mas antigamente, né, tinha muito da questão do sistema da Receita travar, né? Não ter uma capacidade de absorção das declarações de imposto de renda. Então, às vezes acontecia literalmente da gente ficar até o último minuto ali tentando enviar, porque travava muito o sistema. Entendi. Mas hoje não. Hoje, assim, acho que a tecnologia avançou muito, então ela tem uma absorção, né, das informações muito mais rápida. Sim. Então, mas tem, né? O brasileiro gosta de deixar mal. Se mudasse o imposto de renda para 30 de junho, a gente... É a mesma coisa, seria a mesma coisa. E quem está do seu lado? Por favor. Eu sou a Gabriela, prazer, estou aqui na Contabiliza há 7 anos. Certo. Então já tenho uma bagagem aí também, né? E bastante tempo já fazendo declaração. Legal. Gabriela, bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de imposto de renda. Bom, o prazo a gente já falou. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, né? Do dia 30 de maio, último dia de entrega dessa declaração de imposto de renda, né? E quem que deve declarar imposto de renda? Quem que deve declarar? Perfeito, né? Bom, só complementando, né? Para entregar sem gerar nenhuma multa, né? Sim. Você pode entregar depois. Pode entregar depois. Não vai ter multa. Não tem problema, para nós não tem problema nenhum. Sim. Né? Mas para o contribuinte, né? Ele pode ter a multa, né? E fora, a gente pode até entrar nos detalhes dos assuntos, de ter o CPF bloqueado e automaticamente bloquear a conta corrente. Sim. E não conseguir fazer movimentação financeira, né? Entendi. Mas basicamente, José, o que a gente traz de pontos principais aí para a parte do imposto de renda? A pessoa que em 2024 teve um recebimento total de R$ 33.888. R$ 33.888 durante o ano. Durante o ano. Então, isso em salário, brutos? Isso em salário brutos, exatamente. Né? Não é o valor líquido, né, gente? É o valor do salário bruto, né? E pode acontecer muito também, né? Que o pessoal às vezes pergunta, mas eu cheguei em 33.800, eu sou obrigado a declarar? Você não é obrigado a declarar. Porém, entretanto, contudo, eu sempre recomendo verificar o teu informativo de imposto de renda, porque pode acontecer também, José, é o seguinte: Entendi. A pessoa teve retenção de imposto. E às vezes, por ela ter uma retenção de imposto, ela pode fazer a sua declaração e recuperar esse imposto, a famosa restituição do imposto de renda, né? Então é importante esse contribuinte dar uma avaliada certinho, porque às vezes ele não é obrigado a fazer a declaração, mas ele pode fazer a declaração para ele ter esse ressarcimento desse valor. Entendi. Então esse é um ponto importante. Um outro ponto importante que a gente comenta muito também é quando a pessoa tem um rendimento isento, né? Falando de isentos e não tributários, né, que a gente chama, que às vezes ela recebeu o fundo de garantia, que às vezes né, a pessoa tem um fundo de garantia muito alto guardado, que esse rendimento seja acima de R$200 mil. Doações também. Doações, pensão alimentícia, né? Então, se às vezes a pessoa teve esse rendimento isento, então é importante, né? Ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Entendi. Tá. Pode falando. Perfeito. Falando aí, estamos ao vivo, né? Perfeito, Zé. Um outro detalhe é com relação às receitas de atividades rurais, né? Então, quem tem atividade rural e teve rendimentos, né, receita maior de R$ 169.440, é obrigatório fazer também. Entendi. E quem está isento? Então, quem está abaixo desses valores, é isso, Gabriela? Isso, quem está isento, né? Se você não recebeu o rendimento
acima de 33.888, você fica isento da declaração, né? Aí é os pontos aqui que o Rafael comentou. Se você não recebeu ali o rendimento isento acima de 200 mil, também está isento de fazer, né? E se você não tem atividade rural, ou se você tem atividade rural e não teve um faturamento ali maior que 169 mil, você também está isento dessa declaração. Entendi. Perfeito. E como que declara hoje o imposto de renda? Há mais maneiras de declarar? Como que é? Hoje a declaração é feita de outras maneiras também? Há possibilidades? Como que é? Pode falar agora. Então, hoje a declaração, aqui no escritório, a gente tem costume de fazer pelo programa próprio da Receita Federal. Sim. Então a gente faz o download no computador e faz pelo programa, né? Mas também, né, para o contribuinte, ele consegue fazer pelo próprio site da Receita Federal, né, que a gente chama de ECAC. Então ele consegue fazer por lá também, tá? Ele puxa as informações ali pelo acesso ali do Gov.br, né? Então hoje está tudo centralizado nesse Gov. Então tem as informações ali de saúde, de rendimento, de salário, de pensões, tem tudo ali. É claro que uma pessoa como eu, por exemplo, que entrar ali vai ter um pouco mais de dificuldade e quebrar a cabeça e ficar bravo, né? O ponto importante é puxar as informações e sempre conferir, né? Se veio certo, se não teve algum erro ali de preenchimento, né? Nota fiscal. Que é uma preocupação que você já tem, né? Que você já está acostumado, né? Então, ou seja, é muito mais fácil deixar na mão do escritório de contabilidade do que realmente tentar fazer, a não ser que você tenha facilidade, né? Com certeza. Outro detalhe, né, que nem a Gabriela falou, que às vezes a informação vai estar lá disponível na Receita, mas o importante é sempre validar, né, conferir qual a documentação que você recepciona, porque pode ter divergência, é a coisa mais comum. Ter divergência de valores. Final, né, por mais que a declaração que a gente chama de pré-preenchida, né, ela traz bastante informações, mas também contém erros, né? Então é sempre importante validar, porque se tiver algum erro precisa ser ajustado para que realmente não caia na famosa malha fina, malha fina, né? O famoso leão, né? Então, leão que não é do Proerd, né? É aquele outro leão mais bravo ainda, né? E às vezes também acontece de não vir informação. Então, por exemplo, você faz uma consulta com o dentista, né, você paga para ele ali na pessoa física e ele faz o recibo para você. Às vezes essa informação não puxa, então por isso também a importância de ter os documentos em mãos, né, para a gente poder conferir isso. Entendi. Bom, um outro fato importante aqui, José, para colocar na questão das obrigações, né, quem são obrigados a fazer. São outros dois detalhes, né, que também quando a pessoa tem a movimentação em bolsa de valores, né, compra criptomoeda, essas coisas, então ela se torna criptomoeda, não é? Exatamente. E tipo o teu caso, por exemplo, que o patrimônio é acima de 800 mil reais. Caso meu? No teu caso. Certo. Né? Por exemplo, hoje aqui eu vejo que seu patrimônio é acima aí de 800 mil reais. Ele está, naturalmente, ele está brincando, gente. E aí você se torna um contribuinte obrigatório. A pessoa tiver acima de 800 é contribuinte obrigatório. Essa faixa ela foi aumentada em 2000, foi o ano passado, 2024. Entendi. Então antes essa obrigação era para quem tinha um patrimônio de até 300 mil reais. Então aí em 2024 mudaram para 800. Então às vezes muitos contribuintes deixaram de fazer porque às vezes tem um patrimônio um pouco acima de 300 mil reais e era obrigado a declarar. Entendi. E aí agora passou para 800. Então tem essa flexibilidade também que a Receita proporcionou. Ela falou de dentista ali. Eu queria saber quais despesas que podem ser deduzidas no imposto, Rafael e Gabriela? E quais os limites? Há limites de valores? A parte ali de deduções, né? Então entra ali despesas com médicos, despesas com clínicas, né? Despesas com dentistas, despesas com psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, também é possível fazer essa dedução. Na área de saúde tudo Na praticamente área da saúde, ou não? Praticamente 100% ele consegue deduzir. Mas há um limite de valores? Senão o cara uma pessoa pega um monte de notas, dá mais que o imposto deve ficar devendo, o governo deve pra gente. Não é assim, né? Na parte aqui da saúde não tem limite. Tá? O que tem limite é na parte de instrução, né? Que a gente fala que é os gastos ali com educação. Certo. Então, escola particular do seu filho, faculdade, né, que você cursa. Então, esse tem o limite, tá? De dedução, sim.
E a parte da saúde não tem limite. Não tem limite. Mas, né, tem muita gente que às vezes fica naquela, eu tive um gasto muito elevado, né? Tem a Receita, né? Eu acredito que ela tenha no sistema deles lá alguns mecanismos para poder conferir, né? Então não adianta, de repente você ganhou R$50 mil e você traz aqui R$25 mil de despesa de saúde, né? Então às vezes fica uma incoerência ali. Então às vezes, a Receita ela cria alguns mecanismos para poder... Vai cruzar dados, né? Possivelmente vai cruzar dados, né? Mas e a malha, né? Não, a tal da malha. Mas não que não possa acontecer. Claro. Pode acontecer, né? Já tivemos casos que realmente aconteceu. Mas isso com certeza vai cair numa malha fina, vai precisar ter uma comprovação de documentação e aí ser enviado para a Receita para eles fazer a validação e aí se a pessoa vai ter imposto de renda a restituir, né? Entendi. Falando agora sobre Receita Saúde, os profissionais de saúde terão aí um formulário próprio? É isso mesmo? Como que é essa história? Isso. Mas não é para esse ano, parece, né? Então, Receita Saúde entrou em vigor a partir agora de 2025, tá? Certo. Então, todos os profissionais aí da saúde que exercem de forma autônoma, né, que fazem recibo para os pacientes, eles precisam fazer agora esses recibos por esse portal do Receita Saúde, tá? Então, esse é um portal direto ali no site da Receita Federal, né, que é o ECAC, novamente, que eu comentei. Então é dentro desse portal, então por lá a gente passa toda essa informação de recebimento. Entendi. Bom, foi feita esse ano essa mudança e então, a partir do ano que vem, esses profissionais precisam então... Exatamente. A ideia do governo, né, que a gente percebeu é que como esse Receita Saúde, ele é feito dentro da página da Receita Federal, então basicamente o profissional, né, o liberal, ele já vai estar oficializando a sua renda e ali a Receita já cria mecanismo de fiscalização também, né? Então, a partir do momento que eu como profissional liberal declaro um rendimento, então isso já vai estar na base de dados da Receita e automaticamente eu acredito que para o próximo ano, né, a própria declaração pré-preenchida já vai trazer essas informações. Entendi. Então tem a questão da fiscalização, tem a questão da facilitação o contribuinte dele para poder declarar, mas claro que eu falo que o principal é a questão de arrecadação, né? Então dessa forma a Receita ela não espera virar o ano para poder fiscalizar, não, ela já vai fiscalizar na fonte, vamos falar assim, né? Entendi. Então essa é uma mudança que teve em 2025 e o profissional da saúde aí que está assistindo, irá assistir posteriormente, tem que ter uma atenção especial ali porque é realmente o leão da Receita Federal e o leão da Previdência, que é uma outra situação, pode vir atrás e fiscalizar. Então, às vezes cabe uma análise mais para o planejamento tributário ali, para conversar com um escritório de contabilidade, né? Conversar com algum contador de confiança para saber, né? Perfeito, como proceder, né? E quem que pode declarar em conjunto? Marido e mulher pode declarar em conjunto o imposto de renda? Como que é isso? A história do declarar em conjunto, né, Zé, normalmente acontece entre o casal, né, marido e mulher, e aí é muito comum, né, todas as informações, os bens patrimoniais está centralizado numa declaração, ou da mulher, ou do marido, que seja. Então a gente fala que essa é a declaração em conjunto. Claro que normalmente tem que ser feita uma análise na questão da declaração de rendimentos, né? Certo. Porque normalmente se fizer eu como marido declarar minha esposa como minha dependente, automaticamente eu tenho que declarar a renda dela. Então isso pode prejudicar no cálculo do imposto de renda. Então o que acontece? A gente declara o ganho, né, o rendimento separadamente, porém os bens a gente centraliza numa declaração. Isso, para nós como contribuinte, como contador e tudo mais, facilita na hora da conferência para ver se ele declarou tudo. Entendi. Porque às vezes pode acontecer a pessoa lá ter vários patrimônios e acaba confundindo entre marido e mulher, está declarado numa aqui, numa ali, de repente está nas duas declarações. Entendi. Então é uma maneira da gente organizar, vamos falar assim, né? Então a gente centraliza a declaração tudo numa só. Claro que a gente vai observar se, por exemplo, se esse marido e mulher não é casado em comunhão de total de separação de bens, que daí é quando cada um é dono do seu imóvel. Sim. Então esses são alguns detalhes, mas normalmente... cada caso um caso, né? Exatamente. Entendi. E se a pessoa não declarar e ela estiver dentro daquela faixa que tem que declarar?
Se ela não declarar, quais são as consequências imediatas e posteriores, um pouco mais tarde, para essa pessoa? De imediato, ele vai receber provavelmente ali algum comunicado, alguma coisa, né, para fazer essa regularização. E aí o que acontece às vezes é bloqueio do CPF, ele fica pendente de regularização, né? Certo. Então aí a pessoa ela vai investigar o que é, e possivelmente, né, 90% das vezes é a declaração de imposto de renda que está pendente. Então, vamos falar assim, a consequência principal é essa, né, de imediato, e aí depois tem a questão da multa, né? Então, se você está obrigado a fazer e não fazer, você vai fazer depois do prazo, né? Feito depois do prazo, a Receita Federal ela vai te cobrar uma multa, né? A multa é no mínimo R$ 165 e ela pode chegar até 20% do valor do imposto de renda. Entendi. Aí vamos falar um pouquinho de restituição. A restituição mudou com essas novas formas de você pagar e receber dinheiro? A restituição da Receita mudou quando vai pagar, devolver algum dinheiro para o contribuinte? Basicamente, né, com essa modernidade do Pix, né, a Receita ela colocou mais uma alternativa, mais uma opção, que com isso possa ter uma agilidade no recebimento das restituições. Porque a Receita, na hora da restituição, o que ela vai avaliar? Quem está entregando antecipadamente, então quem entregou lá a partir do dia, se não me engano, 17 de março que começou a declaração. Quem entregou a declaração lá em 17 de março, 1º de abril, quando começou a liberar o programa da Receita Federal, tem preferência. Tem prioridade. Aí entra a questão dos aposentados, que também tem uma certa prioridade com relação a isso. Professores e tudo mais. E aí também tem essa questão de quando você coloca o PIX como restituição. Obrigatoriamente tem que ser o CPF da pessoa como PIX, né? Não posso colocar uma chave aleatória, não é colocado um celular, alguma coisa assim. Obrigatoriamente eles vão vincular o CPF com a declaração como PIX. Entendi. E aí com isso também o mecanismo de devolução desse dinheiro vai ser mais rápido também. Entendi. Mas continuam os meios tradicionais, onde a gente informa. A outra vantagem também é que você minimiza erros de preenchimento, né? Então às vezes se porventura, como a gente preenche a declaração no programa da Receita e a agência era 0404 e a gente coloca 0405, a gente errou a agência, então deu alguma divergência ali e não foi feita a restituição, né? Então também a gente minimiza o erro, né, nessa parte também. Entendi, para minimizar. Bom, a parte de isenção hoje para a declaração, ela está em 2.824, é isso. É isso, não é? Eu fiz o dever de casa. Eu sei. Eu fiz o dever de casa. Antes de vir para cá, eu fiz o dever de casa. É que na época da declaração do imposto de renda, a gente sempre fala o valor total. É os 33.888. Você joga, você multiplica já por 12. Porque às vezes, assim, a pessoa às vezes ter trabalhado num emprego que o rendimento era menor. Mas de repente ela foi promovida. Sim, enfim, a soma ali E aí ela ganhou um rendimento maior e no somatório ultrapassa isso. Então tem que ficar atento. Mas aí o governo está com uma proposta que deve ser votada pelo Congresso esse ano e talvez no ano que vem entre, da isenção ser que ganha até 5 mil por mês. Certo. Isso dificulta, aumenta ou diminui e facilita o trabalho de vocês, dos contadores em geral? Bom, aqui para nós, né, então o nosso programa ele vai ser parametrizado para isso, né, então ele vai entender que os 5 mil ele vai estar na faixa de isenção, né, isso pensando em salário mensal aqui, né, a gente fechando uma folha de pagamento, né. Agora, para a época da declaração do imposto de renda, aí a gente precisa ver se o governo ele vai adequar as regras também, se vai aumentar, né, esse limite aqui de 33.888, ele vai aumentar esse limite também. Então, não é só chegar com a informação ali dos 5 mil e pensar que está isento da tem água para rodar debaixo dessa ponte um pouco ainda. Então, tem água para rolar. E tem esses detalhes, né, José? A questão do patrimônio, tudo que a gente já falou no início, né? Então, ainda vai ter muita adequação para ser feita e tal. Sim, vamos acreditar que eles aumentem a isenção para 5 mil reais e automaticamente eles vão passar para 60 mil reais. Já fez 12 vezes 5. Exatamente, né? Então
o que isso vai impactar para nós, né, como prestadores de serviço? Possivelmente irá diminuir o fluxo de declaração de imposto de renda. Isso com certeza vai acontecer. Mas são vários outros quesitos, né, que tem que ser avaliado também, não somente isso. O outro detalhe, né, José, que não tem isso nada escrito, mas a gente escuta em alguns bastidores, alguns bate-papos entre contadores e tudo mais, que a Receita vai chegar no momento que ela vai fazer sozinha a declaração de imposto de renda. Então, as declarações simplificadas, a gente acredita que talvez nós, meros mortais, não vamos ver isso, mas talvez nossos filhos, nossos netos podem ver isso. Que a declaração de imposto de renda vai chegar no momento que o contribuinte que optar pelo modo simplificado, ele não vai precisar fazer nada. O próprio programa da Receita já vai fazer o processamento, já vai ver se você tem que pagar, se você tem que restituir, já vai mandar no Pix na tua conta. Talvez, ou a multa. Talvez vai chegar num ponto que quem vai ficar obrigatório em fazer é quem faz pelo modo completo. Né, que é quando você lança todas as suas despesas dedutíveis, você lança seus dependentes, você tem um livro caixa, que às vezes você é um profissional que você tem livro caixa, então são outros quesitos. Então eu acredito que vai chegar no momento com esse avanço da tecnologia, o cruzamento de informações que a Receita vai tendo, a questão de fiscalizar o Pix, que é até R$5.000, que saiu aquela conversa mais no começo do ano. Então isso vai acontecer? Vai, mas eu acredito que tem muita coisa ainda para rodar, vai passar muita água embaixo dessa ponte. A Receita tem que ter capacidade de absorção dessas informações. Tecnologia para isso. Tem que ter pessoas, não só tecnologia, mas tem que ter pessoas, né? Então é muito mais importante também as pessoas envolvidas. Então tem muita coisa ainda, José. Certo. Vamos falar um pouquinho agora, hoje, para finalizar, Rafa e Gabriela, sobre as doações. Quem está declarando imposto, pessoa física, ela pode doar para empresas, para entidades, pode doar para entidades, né? Quantos por cento ela pode doar? Do que esse percentual? Pode saber, é verdade. Tá, então vamos falar assim, uma parte ali da restituição, né? O contribuinte ele pode direcionar para a doação, que a gente fala que é a doação diretamente na declaração, né? Então ele pode doar ali até 6%, né, do valor do imposto dele. Aí ele pode doar para alguns fundos, né? Então tem o fundo ali da criança, do adolescente, fundo do idoso. Então isso a gente consegue fazer direto aqui na declaração. Diretamente. Isso. Se ele quiser doar para uma entidade. É possível, sim. É possível fazer a doação, né? E aí chegamos no lugar, Rafa, nós vamos falar agora as entidades de Rolândia, que são 12, que são passíveis de receber essa doação de quem está declarando imposto de renda pessoa física. Pode fazer essa doação até 6%, né? Você disse, né? Eu acho que pode doar para quantas entidades? 2 até? Para doar para 2 fundos, né? Aí fica limitado a 3%. Cada um. 6% é o sarrafo, é o limite. Quais entidades de Rolândia, você vai falar agora para a gente, quais entidades de Rolândia que podem receber o imposto de renda da pessoa física? Perfeito, José. Vou pegar a listinha aqui, ó. Nós temos credenciado o Lar Infantil André Luiz, o Lar Infantil Casa da Criança, certo? A Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, da irmã Elizabeth, o Lar Infantil João Leão Pita, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Rolândia, o Grupo Escoteiro Guarani, legal, Centro de Integração Escola, o CIE, sim, o Projeto Gerar, o Instituto Lar Samuel e o SEMEAR, que é outro projeto, né? Isso, esses. Exatamente. E aqui também, nesses dois. Esses dois, que é o Lar e o Lar de Idosos Caibar Schutter. E a Casa de Repouso Manaim. Então essas são as entidades aqui de Rolândia credenciadas que podem receber o dinheiro do imposto devido, tá? O imposto devido não necessariamente que às vezes é o imposto que você recolhe. Sim. Porque às vezes o contribuinte ele deve R$1.000, R$2.000, só que daí já teve retenção de imposto e às vezes ele paga um complemento de R$100, por exemplo. Ele pode pagar para o governo ou passar 6% desse dinheiro para uma entidade. Perfeito, exatamente. Que vai ajudar as crianças de Rolândia, ou os idosos de Rolândia, ou os projetos sociais de Rolândia, né?
Exatamente. É só entregar a declaração no prazo, informar lá as entidades e que esse dinheiro já vai ser futuramente destinado a elas. Eu falei hoje com o pessoal da assistência social e do ano passado estão para assinar agora para receber esse dinheiro. Do ano passado, com relação ao ano passado, estão assinar agora e receber agora nos próximos dias as entidades. É um dinheiro que a gente vai ter que pagar para o governo mesmo, né? Então, antes de pagar para o governo, reverter uma entidade aqui para que ela colhe frutos, né? Muito melhor. Legal. Gabriela, obrigado pela entrevista. Rafael, obrigado pela entrevista, né? E quem quiser saber mais, entre em contato com vocês. Está aí o endereço, está aí o WhatsApp, está aí também o Instagram. Entre em contato com vocês para saber mais ou tiver alguma dúvida a mais e conversar com vocês. Valeu? Perfeito, José. Obrigado pelo convite aí de tirar essas informações, né? Tem muita gente, eu acredito que deva ter aí uns 50%, 60% que foram entregues. Então ainda tem 10 dias faltando e muita gente ainda não entregou. Para variar, né? O brasileiro... Vai deixar. Eu não vou falar da minha declaração porque daqui a pouco. Você já declarou? Claro, né? Claro que não. Claro que não. Aí. Gente, ó, deixa eu virar para mim para finalizar minha live agora. Agradecendo, vocês não me viram durante a live, mas eu estava aqui conversando. Obrigado a todos. Nos vemos aqui.